Meu amigo, não tem como. O Caio Fábio parece que se perdeu de uma forma. Ele simplesmente discursa ideologicamente hoje. Muitas vezes quer confundir isso com o evangelho e simplesmente vem com aquela passividade agressiva dele hoje. Quando certa vez em um dos seus sermões, o Messias nos diz que nós somos sal da terra, ao contrário do que muita gente interpreta poeticamente, no sentido de que nós seríamos o tempero do mundo, o que ele está querendo dizer é algo bem simples. Nós, enquanto igreja, somos responsáveis por conservar os valores do reino nesse mundo caído e perdido. Porque essa era a função do sal nos tempos de Cristo, conservar os alimentos. E quando a igreja deixa de ter essa função de conservar os valores do reino, o próprio Messias diz no seu sermão, então, que o sal não presta para mais nada a não ser pisado e jogado fora. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Nós vivemos, infelizmente, em um mundo onde cada vez mais, mesmo aquelas pessoas que dizem seguir a Bíblia, dizem seguir os princípios e os valores bíblicos, têm rejeitado esses valores e abraçado a axiologia pós-moderna, abraçado a axiologia progressista ou aquilo que as escrituras chamam de valores do mundo. Quem me acompanha nesse canal há muito tempo sabe que eu sempre me identifiquei como cristão. Mais recentemente eu anunciei aqui que eu rompi com o cristianismo enquanto religião institucional, exatamente porque eu percebi que o cristianismo tornou-se uma religião que simplesmente não quer mais seguir as escrituras. Então, a partir do momento em que eu percebi isso, eu rompi com a tradição cristã. A própria dicotomia que o cristianismo foi fazendo ao longo dos séculos entre Velho Testamento e Novo Testamento, entre lei e graça, é uma dicotomia completamente infundada. Isso é fruto de uma leitura teológica que simplesmente desprezou parte das escrituras e fez com que muitos cristãos hoje simplesmente achassem que boa parte das escrituras já não tem valor nenhum e podem simplesmente ser desprezadas. Isso é um erro teológico grosseiro e foi exatamente um dos motivos que me levou a romper com o cristianismo e a então seguir aquilo que eu tenho chamado de patriarcado messiânico. Aguardem, eu estou escrevendo um livro e devo publicá-lo daqui a, uns 2, 3 meses, provavelmente, onde vou compartilhar com vocês essa cosmovisão e vou também começar a compartilhar aqui no canal. Ah, Duarte, então significa que agora você não acredita mais na Bíblia, não acredita mais no Messias? Pelo contrário. Agora é que intensamente eu tenho buscado viver ainda mais os princípios e os valores bíblicos, sem enxergar agora essa dicotomia artificialmente criada entre lei e graça, entre Velho Testamento e Novo Testamento. E por que eu digo então que é fundamental que nós tenhamos essa compreensão? Porque, como eu falei no início, infelizmente, existem muitos líderes cristãos que dizem seguir a Bíblia, mas na verdade têm adotado valores e princípios pós-modernos porque é muito mais conveniente, é o que eu falei aqui no início. É muito difícil você tentar se manter como sal da terra em uma sociedade que é cada vez mais hostil, cada vez mais agressiva e que quer cada vez mais destruir os valores bíblicos, os valores das escrituras. Então é muito mais prático você acabar se moldando a essa sociedade do que você procurar realmente combatê-la. Então, recentemente, o André Valadão, que é uma pessoa cristã, inclusive contra quem eu sempre tive diversas objeções teológicas, não apenas contra ele, também contra a irmã dele, Ana Paula, contra o ministério musical deles, o Diante do Trono. Sempre achei aquilo tudo muito coberto por emoção, muito pouco racional, uma espécie de pietismo moderno, enfim. Mas recentemente, cá estou eu agora concordando com o André Valadão. Ele envolveu-se em uma série de polêmicas e controvérsias, principalmente ali no mês de junho do ano passado, desse ano, quando era o mês então do orgulho LGBTQIA+, etc., numa série de sermões que ele proferiu criticando isso, que já não é mais uma agenda meramente política, meu amigo. O movimento LGBTQIA+, já se tornou uma religião, e isso está muito claro. Eles querem impor os seus valores, eles querem impor a sua agenda de forma religiosa, e qualquer pessoa que ficar no caminho deles será massacrado. Então o André Valadão proferiu alguma série de sermões, foi massacrado pela mídia, foi massacrado por artistas da lacração que hoje, infelizmente,
né, a maioria dos artistas da lacração, e foi massacrado, inclusive, por muitos líderes cristãos, por mais absurdo que possa parecer, porque ele simplesmente estava defendendo o óbvio, aquilo que as escrituras sempre defenderam, ou seja, a prática da homossexualidade, assim como o adultério, a mentira, a maledicência, enfim, o roubo, etc, 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 é pecado. Não tem o que se discutir aqui. Do ponto de vista bíblico, é isso. Ou você aceita isso, ou então você pega as escrituras e as descarta. E simplesmente pega, recorta e pega trechos que te interessam e passa a segui-los. Então o André Valadão foi, inclusive, caluniado. Muita gente pegando um corte de uma mensagem dele e dizendo que ele estava incitando o ódio contra homossexual. Olha, tem que ser uma pessoa muito idiota para ter feito uma leitura superficial como essa. Dizer que ele estava incitando ódio contra a comunidade LGBTQIA+, por conta de uma passagem que ele cita do dilúvio, foi uma distorção tremenda. Inclusive, se eu fosse ele, eu não pensaria duas vezes em processar toda a imprensa e gente imbecil que fez essa hermenêutica tosca. Mas enfim, como eu estou dizendo aqui, não tem diálogo com esse pessoal, a não ser por parte de alguns líderes cristãos, e aqui, infelizmente, eu vou ter que citar nomes. Geralmente eu não costumo fazer isso aqui no canal, mas daqui pra frente vou ter que fazer cada vez mais, porque é necessário que a obra de cada um se manifeste, aí cada um faça a análise e o juízo que achar mais conveniente. Mas você pega, por exemplo, hoje um Caio Fábio, um Antônio Carlos Costa, que sempre foram pregadores que eu cresci ouvindo. Você pega um Henrique Vieira, que é uma verdadeira vergonha pro evangelho. Um sujeito daquele ali se denominar pastor realmente só mostra o quanto essa figura do pastor é uma figura decadente atualmente. Você pega quem mais? Kleber Lucas, que é um cantor gospel já em decadência. Você pega o Leonardo Gonçalves, que é outro cantor, né, adventista, já está em decadência, nem sei mais se ele realmente é adventista. Você pega um Ed Renekiewicz. Enfim, você pega outros tantos defensores da teologia da missão integral e da teologia da missão, teologia da libertação da Igreja Católica, além de um sem número, né, de evangélicos por aí nas redes sociais agora distorcendo o evangelho, enfim. E você vai encontrar essas pessoas atacando o André Valadão, defendendo valores completamente antibíblicos e atacando que o discurso do André Valadão é um discurso homofóbico, é um discurso LGTB não sei o que fóbico, etc. Meu amigo, como é que alguém que diz que segue a Bíblia pode acusar alguém que está ali simplesmente defendendo os valores bíblicos, usando essas mesmas nomenclaturas, sabe? Desse padrão esquerdista do ponto de vista político, progressista, pós-moderno. Como é que pode uma pessoa que diz que segue as escrituras acusar uma outra que está ali defendendo os valores dessas escrituras colocar esse tipo de pecha? As desculpas sempre são as mesmas, né? Não, porque esses cristãos conservadores, esses cristãos reacionários, detalhe, né? O sujeito está lá dizendo que é cristão também, mas defendendo valores completamente equivocados. Agora é bolsonaristas, né? A moda agora é negacionista, bolsonarista, fascista. E é interessante a hipocrisia desse pessoal, porque eles acusam tanto, né, os cristãos ali mais conservadores e à direita, ou seja, os cristãos que simplesmente procuram seguir um pouco melhor a Bíblia, de misturar o discurso político com o discurso teológico, como se eles não fizessem isso. Meu amigo, não tem como. O Caio Fábio parece que se perdeu de uma forma. Ele simplesmente discursa ideologicamente hoje, muitas vezes quer confundir isso com o evangelho e simplesmente vem com aquela passividade agressiva dele hoje contra qualquer pessoa que se oponha à sua agenda ideológica. É impressionante ver como o Caio Fábio se perdeu completamente. E aí ele vem com aquele jeitinho dele, né, sempre diminuindo as pessoas. Quando ele foi criticar o André Valadão, o Andrezinho, né, é um menininho bom, mas tem muita coisa dele que a gente ainda vai descobrir. A verdade é que o Caio Fábio nunca se perdoou pelo que aconteceu na vida dele. Parece que o Caio Fábio nunca superou aquela tragédia que aconteceu na vida dele no final dos anos 90, e ele simplesmente não conseguiu perdoar. Ele projetou toda a sua frustração, toda a sua angústia e ao mesmo tempo toda a sua revolta contra a igreja. Até hoje ele não superou isso. Ele é o tipo do cara que se opôs ao bolsonarismo, mas se opôs a uma série de valores também que não tinham nada a ver com o Bolsonaro, que eram valores que as próprias escrituras defendiam e defendem, mas aí ao invés de rejeitar só o bolsonarismo, como ele gosta de dizer, e continuar defendendo os valores das escrituras, não, o que ele fez? Rejeitou tudo, porque a versão dele, porque é claro, a igreja, boa parte da igreja evangélica e da igreja católica brasileira apoiou o Bolsonaro, porque é óbvio,
né, entre Bolsonaro e um governo de esquerda como que a gente tem agora, do Lula, é óbvio que a igreja se identificaria muito mais com os valores do Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro estava usando a igreja, ele nunca defendeu aqueles valores. Dane-se, meu amigo. O importante é que aqueles valores pelo menos estavam sendo defendidos. Agora, o que não dava é para esperar o apoio da igreja para um segmento que defende valores completamente diferentes, que defende valores completamente contrários às escrituras. Mas é isso que Caio Fábio e Antônio Carlos Costa e Ed René têm feito atualmente. Esses caras têm pego a Bíblia e simplesmente deixado de lado e pregado um evangelho inclusivo, um evangelho que é só paz e amor, e se esquecem que quem mais falou sobre inferno e pecado nas escrituras, pelo menos dentro disso que eles chamam de Novo Testamento, foi o próprio Messias. Mas esses caras não querem saber de um evangelho que fale de arrependimento, que fale de pecado, e aí acusam o quê? Não, vocês que, né, os cristãos agora, eu já não me identifico mais como cristão, mas enfim, continuo seguindo a Bíblia, continuo seguindo as doutrinas do Evangelho, continuo seguindo o Messias, e aí qual que é a acusação? Vocês são hipócritas, vocês condenam a homossexualidade, mas toleram o adultério, a mentira, o roubo. Tá errado quem tolera essas coisas. Pecado é pecado. E nós temos que nos reconhecer exatamente como pecadores, meu amigo. Porque se você não se reconhece como pecador, que necessidade você tem da graça de Deus? Mas esse pessoal não quer mais saber. Eles pregam uma graça que é uma graça barata. É uma graça completamente sem nenhuma base teológica e escriturística, porque não tem como você dissociar da ideia de graça a ideia de pecado, mas esse pessoal não quer mais saber desse tipo de mensagem. Esse tipo de mensagem não é mais benquista. Por quê? Porque afinal de contas, né? Não, o evangelho, inclusive, eu até entendo o Caio Fábio, vou adotar um estilo meio, né, passivo-agressivo como o dele aqui. Eu entendo o Caiozinho, porque o Caiozinho é um vovô que tem uma netinha que é homossexual, tem um filhinho que é homossexual. Então, como um papai que realmente nunca conseguiu superar certos problemas na sua vida, ele sai ali em defesa da sua netinha e do seu filhinho, talvez por ter sido um pai tão omisso quanto Davi. Eu nunca esqueço de um sermão do Caio Fábio, cara, isso aí muito antigo, ainda ali na década de 90 provavelmente, no qual ele fala dos erros e omissões de Davi como pai. E é um sermão excelente, mas é impossível ouvir um sermão desse e não encaixar na própria vida do Caio Fábio. A série de omissões que ele foi tendo como pai, enfim, agora como avô talvez, fez com que, ao invés dele realmente buscar aquilo que Jacó fez, né, de reerguer o altar, fez com que ele simplesmente se tornasse um vovô ali passivo, um papai passivo que prefere deixar as escrituras e os seus valores de lado para abraçar a agenda progressista, para abraçar a agenda pós-moderna. Por quê? Porque ele associa a igreja, que é a instituição da qual ele tem tanta mágoa assim, a todos esses valores. Então ele vai contra tudo. E é sempre esses clichês, essas mesmas pechas, né? De que, o pastor é adúltero, o padre é isso e aquilo. Meu amigo, pecado é pecado. Eu sou pecador e eu sempre tenho dito aqui no canal, o pior erro e a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é quando nós começamos a defender aquilo que é errado, porque nós não somos capazes de fazer aquilo que é certo. Isso é o pior pecado possível que o ser humano pode cometer. Então, infelizmente, esses líderes agora estão justificando, querendo dizer que aquilo que é pecado é correto, porque eles simplesmente não conseguem lidar com as escrituras. O que o Messias disse é que nós seríamos perseguidos, nós seríamos odiados, porque na condição de sal da terra, nós defenderíamos valores do reino que seriam completamente rejeitados pelo mundo. Seriam rejeitados por essa axiologia que é o contrário. Então não tem como dizer que a prática da homossexualidade, que essa questão de transgênero, que essa questão de linguagem neutra, todo esse delírio que agora o Caio Fábio coloca como, né, uma coisa que não, os evangélicos bolsonaristas radicais. Meu amigo, as escrituras são inegociáveis nesse ponto. Você pode até não gostar de determinado pastor, de determinado líder, mas dizer que as escrituras simplesmente aceitam essas coisas é negar aquilo que é básico do evangelho. E aí na esteira desse mesmo pessoal que simplesmente rejeita as escrituras, ainda tem aqueles cristãos que querem ser isentões, estilo Iago Martins, que é o cara que sabe que as escrituras condenam, tanto é que tem até uma série de programas legais lá no canal dele sobre essa questão de família e a questão da homossexualidade, do movimento LGBT e tal, mas prefere pagar ali de isentão, quer sair limpinho, não quer ficar mal com nenhum dos grupos, porque tá começando a ter uma certa circulação em diferentes grupos, e sabe que se ele adota um discurso como o do André Valadão, ele vai ser cancelado, ele já não vai ser mais convidado para podcast nenhum, ele já não vai ter mais a mesma entrada que ele está tendo atualmente, exatamente porque vai tornando o discurso eufêmico. Então, quanto mais eufêmico vai ficando o seu discurso, mais aceitação você vai tendo. Nesse sentido, eu até admiro o Rodrigo Silva, que teve coragem, foi lá e se posicionou sobre a tal da teologia queer, que é uma aberração. Agora, você que é um cristão, né, independente, né, de eu ser ou não
mais um cristão aqui, mas eu vou continuar falando para cristãos também, porque amo meus irmãos cristãos, e aqui eu coloco católicos, evangélicos, protestantes, ortodoxos, aqueles cristãos de grupos menores que nem são tão conhecidos entre nós, né, como a igreja copta egípcia, a igreja da Armênia, enfim. Vou continuar a me dirigir a vocês aqui também, mas se você quer ser alguém fiel às escrituras, se prepare. Você vai ter cada vez mais problemas daqui para frente, vai ser perseguido, vai ser odiado, vão querer te cancelar, vão querer te processar, mas é exatamente isso que o Messias falou que aconteceria conosco. Se nós realmente quisermos ser sal da terra, meu amigo, é isso que vai acontecer daqui para frente, queiramos nós ou não. Portanto, né, esse foi um dos motivos que me levou a romper com o cristianismo. É uma seita que já não quer, ou uma religião que ao longo dos últimos séculos foi se afastando das escrituras a tal ponto que agora, modernamente, você tem aí pastores, como eu acabei de citar aqui alguns nomes, que simplesmente compram valores completamente contrários às escrituras. Então veja, não foi só a questão da poliginia, do amor expansivo e agora do patriarcado messiânico que me fez romper com o cristianismo. Foi toda uma série de coisas ao longo dos tempos que foi me fazendo perceber que, de fato, o cristianismo se afastou completamente das escrituras de modo a englobar em si hoje valores completamente contrários às escrituras, mas aí desculpas como, não, isso é a lei, isso é o Velho Testamento, isso não se aplica mais, são muito convenientes hoje em dia para quem realmente quer abraçar valores que mesmo dentro do Novo Testamento são muito claros. Paulo fala sobre homossexualidade, assim como ele fala sobre adultério, sobre mentira, sobre maledicência. A prática da homossexualidade está presente, inclusive, nisso aí. Mas aí não, aí, por exemplo, o Caio Fábio, né? Não, Cristo é diferente até do que Paulo dizia. Os caras vão retalhando a Bíblia o tempo inteiro para fazer com que o evangelho se enquadre, então, ali dentro da sua ideologia perversa. Portanto, abramos os nossos olhos. Meu amigo, você escolhe ou as escrituras e os seus valores, ou o mundo e os seus valores. As duas coisas são incompatíveis. Lembrando sempre de uma coisa, senhores: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.